Como instalar um carregador para carro elétrico na sua casa sem que ela pegue fogo. Hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer a instalação e o que você deve pensar quando compra um carro elétrico. E agora, como que eu vou instalar o Wallbox? Eu vou te dar as dicas gerais, mais ou menos, para te poder se basear. Para começo da história, você tem que saber que você não pode pegar uma tubulação que está passando um cabo e puxar a alimentação para o seu carregador. Você tem que ter um cabo dedicado apenas para o carregador. Então lá no quadro de distribuição, onde você tem lá, por exemplo, cada disjuntor, o chuveiro, por exemplo, ele está sozinho, em um disjuntor isolado. O mesmo você vai fazer para o carregador. Você vai colocar um disjuntor de 32 amperes e vai sair um cabeamento até você chegar aqui na garagem. Seja no prédio, se você tiver ali no centro de distribuição dos quadros no mesmo andar ou no andar de baixo, e numa casa da mesma forma, você vai pegar do quadro de distribuição e você vai trazer até aqui. No prédio, muitas vezes, o que o pessoal faz, e tem que ver se na sua região, no seu estado permite, é depois do relógio que ele fica no andar da garagem, coloca um outro disjuntor que sai uma alimentação aqui para sua garagem. Mas claro, depois do seu relógio, não do relógio do prédio, que aí o consumo, assim como do apartamento, ele vai contabilizar no seu medidor e vai ficar tudo certo. Agora, se for de uma casa, um relógio único, você pode pegar do quadro de distribuição e aí sim trazer um cabo exclusivo aqui para o carregador. Pontos que eu preciso prestar atenção: dimensionamento de cabo e ter um quadro de proteção como esse. Porque muitas vezes você ganha o carregador Wallbox e aí você vai precisar de um cara como esse. Se você ganhou um portátil, eu vou te falar uma dica aqui. Você vai ter que providenciar um cara como esse. Porque o Wallbox, ele é específico para você carregar na sua casa, com carregamentos mais frequentes, e normalmente o portátil ele é para você usar em viagens ou alguns locais que você precisa levar o carregador. Tem até norma em São Paulo agora que estão deixando colocar o carregador, porém tem que ser o Wallbox, que seria esse carregador maior de parede. E por que o Wallbox? Porque ele é mais robusto. Mesmo que ele tenha a mesma potência, a gente tem, por exemplo, na linha da IP, portátil até 22 kW, que é a mais potência que tem nesses residenciais. Só que o Wallbox ele tem uma placa maior, os componentes mais robustos e ele tem uma resistência maior para mais recargas. Então por isso que ele é recomendado desta forma, além de alguns sistemas de segurança interno que o portátil não tem. Como que eu vou dimensionar o cabo? Vamos lá, vamos para um cálculo aqui médio, tá? Se você pegar de 0 a 10 metros, contando lá do teu quadro de distribuição, o cabo vem até aqui nesse ponto. Até 10 metros você pode usar o cabo 6 milímetros. Se for um carregador de 7 kW, vão ser 3 vias, fase, neutro e terra, então 3 vias com 6 milímetros. Se você usar um trifásico de 22 kW, são 3 fases mais o neutro e mais o terra, então são 5 vias o cabo. Sendo 3 ou sendo 5, vamos para o mesmo dimensionamento. Até 10 metros, 6 milímetros. De 11 a 40 metros, usar 10 milímetros. Acima de 40 até 70, 16 milímetros. Acima disso, contrate uma pessoa específica, um técnico, um eletricista para fazer uma avaliação no seu local para ver realmente o dimensionamento, porque aí sim, mais de 70 metros, aí a distância é muito grande e precisa ser muito bem pensado. Um outro detalhe que eu quero falar para vocês: você coloca um eletroduto como esse, se em toda essa extensão tiver um eletroduto desse, aqui inclusive agora eu estou colocando a mão e ele está mais quente. Por quê? Porque a gente está falando aqui num dia de 30 graus aqui em Balneário Camboriú, e aí está passando 32 amperes dentro de uma tubulação dessa. É o cabo 3 vias, só que ele acaba esquentando realmente. E aí, se ele está dimensionado no limite, ele acaba esquentando e o disjuntor vai fazer a função dele. Ele vai desarmar antes que o cabo derreta. Por isso, que eu já vou mostrar para você aqui, a gente tem a eletrocalha, que a eletrocalha tem uma ventilação maior. Então, até o cabo chegar aqui na vaga de garagem, ele fica ali ventilando e aí sim, só na parte final vem no eletroduto. Então isso também tem que se pensar. Não pode colocar um eletroduto muito fino, porque ele vai acabar esquentando mais fácil o cabo e aí talvez você tenha problema com isso. Dimensionei o cabo, trouxe ele até aqui. Agora chega a hora do quadro de proteção. Por exemplo, o carregador de 7 kW, você vai precisar de um DRA de 40 amperes, o disjuntor de 32 amperes e 2 DPS de 40K. Esse item aqui, que é o medidor, é um opcional que você encontra aqui na IP Carregadores, o quadro com medidor e sem medidor. Se você quer gastar menos, você pode colocar o quadro sem tomada e sem medidor
que é o que você precisa na norma para ficar seguro o seu sistema de carregamento. Agora, se você quiser dar um up aí e saber quanto você está consumindo, ir lá fazer suas anotações todo mês, quantos quilowatt consumiu, para você saber realmente quanto o consumo é só do veículo e o restante da casa, você pode contratar aqui com o medidor, que inclusive tem o Wi-Fi. Se no local tiver Wi-Fi, você vai conseguir acompanhar pelo aplicativo da Tuya. Aí, se você quer dar um up a mais para talvez usar um portátil ou wallbox, você pode pegar com essa tomada aqui de 32 amperes, que é o quadro igual esse aqui, que você vai poder desconectar quando precisar e conectar um portátil de 7 kW também, né? Então, esse aqui é bastante utilizado para o P7, que é o portátil de 7 kW, que usa a mesma tomada, mas nesse caso aqui, o cliente quis colocar no wallbox dele para poder remover, se uma hora ele precisar mandar para alguma manutenção, é fácil tirar daqui, desplugar da parede e poder remover. O outro quadro, o cabeamento já fica interno, tem que abrir o quadro, soltar os cabos para daí poder fazer alguma garantia, enfim, qualquer coisa que você precise no carregador. Então, essa tomada acaba sendo bastante prática. E aí a gente chega para a parte final. Dimensionamos certo cabo dedicado, chegamos aqui e colocamos um quadro de proteção. Ah, mas aí se for um de 22 kW, ele vai ser o mesmo dimensionamento, só que ele vai ser um trifásico. Então vai ser um DRA tetra, porque vai ser neutro de 3 fases, e um disjuntor de 3 vias, no caso, para as 3 fases, e claro, também 3 DPS, um para cada fase. Mas, basicamente, a ideia é a mesma. Colocou o quadro de proteção certinho, dimensionou o cabo, aí você vai fazer a ligação direto no wallbox, que é muito simples. A alimentação sempre a gente faz na entrada que vem, aqui pelo DR, e do disjuntor sai aqui para a tomada ou para o wallbox. Então, claro, você não pode sair em casa instalando sozinho, você tem que contratar aí um técnico eletricista para poder te ajudar, te auxiliar e ter um conhecimento a mais de algumas coisas que podem surgir e tudo que tem a peculiaridade de cada residência. Então, por isso que tem que ser uma pessoa que olhe aí na sua casa, num contexto geral. Mas, para você ver, não é difícil, como falo, e não é um absurdo instalar um carregador. Basta você seguir a norma e fazer da forma correta, com os cabos, com um quadro de proteção e colocar um wallbox. O que a gente vê demais é muita gambiarra, onde o cara coloca só o disjuntor, não coloca o DRA, ou não instala com o DPS, ou instala cabos misturados para tudo que é lado. Não faça isso. Você quer economizar em coisa barata? Não vale a pena. Economize em outras coisas, não na sua segurança. Então, se você ganhou o wallbox ou comprou de outra marca que não foi da IP, não tem problema. Vem no site da IP e compre um quadro de proteção. Se você tem dúvida, chama o nosso time do WhatsApp, que eles vão te ajudar com um quadro de proteção específico para o seu carregador. Você vai receber o quadro montado certinho, que o seu eletricista vai apenas fazer a alimentação e ligar o quadro do wallbox sem que faça uma bagunça toda. Porque se um dia alguma pessoa precisar verificar, tem fio para tudo que é lado e ninguém entende o que foi feito. Tome muito cuidado e faça a coisa certa. Não é 200, 300 reais que vai mudar a sua vida em termos de economia, mas na segurança eu tenho certeza que é muito barato e vale a pena você investir um pouquinho mais para ficar tranquilo. Se você quer um detalhe mais técnico, saber como que liga a fiação dentro do seu carregador, eu vou deixar o link aqui para você acompanhar um outro vídeo que a gente gravou instalando esse quadro nesse local. E aí você vai saber um pouquinho melhor como funciona. Mas basicamente hoje eu queria mostrar para você o que você tem que pensar quando você compra um carro elétrico, como que eu vou fazer a instalação, o que eu preciso me preocupar, e esse vídeo de hoje foi para esclarecer essas dúvidas. Ficou alguma dúvida, não sabe ainda como fazer algum detalhe? Manda aqui pra gente que eu vou te responder e vou te ajudar para mostrar que sim, a IP está aqui para viabilizar, para ajudar, independente se você comprou o nosso produto ou não, nós pensamos no macro, no algo maior. A revolução da mobilidade elétrica é o nosso maior desafio e a nossa meta. Então estamos aqui para isso. Conte com a IP, segue a gente, acompanha o nosso canal aqui que sempre estamos trazendo novidades, dúvidas e também produtos aí que estão chegando novos no mercado.